rebatendo um pouco aquela ideia de que todas as ideias, o campo das ideias e dos padrões da sociedade, são definidos pela junção dos padrões, pelas ideias dos indivíduos. Na verdade, Durkheim fala que é ao contrário. É os padrões da sociedade que se impõem sobre o indivíduo. Mas como assim? Bom, existem várias formas de explicar isso. Émile Durkheim ele vai trabalhar em cima do fato social. O que é o fato social? É qualquer coisa que exerce essa influência que acaba formando o indivíduo. Bom, qualquer coisa que faça definir, que faça impor sobre o indivíduo um modo de comportamento, um padrão social, um padrão político, uma moral, uma ética, o comportamento, tudo é o fato social que impõe sobre os indivíduos. Se você pensava que você era livre, que você pensava das formas que você quiser, que você tinha uma própria concepção da vida, na verdade, todo o seu pensamento é fruto do que a sociedade passou para você, através dos fatos sociais. Então, lembrando, gente, fato social é qualquer coisa que impõe uma ideia maior sobre você. Um padrão sobre você, um padrão sobre o indivíduo. Mas como é que o fato social consegue fazer isso? Como é que o fato social consegue inculcar uma ideia, um padrão de comportamento, uma metodologia, uma moral, uma ética sobre o indivíduo? Bom, o fato social procura usar de duas ferramentas básicas, duas ferramentas que usa da força de coerção, a força coercitiva. Que tipos de elementos, que tipos de forças coercitivas agem sobre o indivíduo? Bom, é através do... Primeiro, vamos analisar primeiro, é através das regras morais, das regras culturais. Que regras são essas? São as regras que definem os padrões de comportamento de vocês, que não está escrito em nenhum lugar, que não é lei, que não é código, que nada os obriga a partir de uma lei instituída. Mas você acaba adotando essas regras devido a um costume, a um padrão cultural, a uma questão religiosa, uma questão de princípios, uma questão familiar. Por exemplo, por que você obedece ao seu pai? Não existe nenhuma lei definida pelo Estado que você seja obrigado a obedecer ao seu pai. E se você desobedecer ao seu pai, você não será preso ou não cumprirá com punições obrigadas pelo Estado. Na verdade, você obedece ao seu pai porque você foi educado por um padrão familiar que faz com que você obedeça ao seu pai. Outra coisa, por exemplo, por que você tem um respeito profundo pelo padre da sua igreja, ou pastor, ou qualquer pessoa, se você for uma pessoa religiosa, que lidere o culto? Porque os padrões religiosos que você recebeu vai definir isso. Não existem leis, não existem punições pelo Estado, mas são padrões definidos no âmbito mais próximo, no âmbito familiar, no âmbito cultural, no âmbito religioso. Isso não significa que você não vá ter punições. Vai ter sim, mas punições que normalmente são feitas nesses próprios meios. Por exemplo, se você não obedecer ao seu pai, provavelmente você levará uma surra ou ficará de castigo. Se você não tiver o respeito pelo padre da sua igreja, o pastor da sua igreja, você vai ser condenado pelos seus colegas, pelos outros indivíduos da sua comunidade. Então, existem punições sim. Então, essa é uma força coercitiva que existe, que obriga você a tomar ou a ter determinados padrões dentro da sociedade. Agora, a segunda forma de impor, de força coercitiva que existe sobre os indivíduos, vindo da sociedade para os indivíduos, são as regras jurídicas, são as regras legais, as regras institucionais. São as leis.
que estão escritas ou defendidas no Código Civil, no Código Penal, na Constituição. Leis essas estabelecidas por um Estado, leis essas que foram votadas ou que foram impostas por um governo. E caso vocês quebrem essas leis, essas regras, existe uma punição prevista nesses mesmos códigos, nessas mesmas leis. Por exemplo, é proibido matar, é proibido assassinar. Se eu fizer isso, eu serei punido, eu serei preso. É proibido roubar. Se eu roubar, eu serei preso. Qualquer outra coisa que seja punível por lei. Eu não vou cometer um crime porque eu serei punido. Eu não assassinarei uma outra pessoa porque eu serei punido, eu serei preso. Então, as regras jurídicas, as regras legais, as regras institucionais, também é uma forma de força coercitiva do fato social. É a partir desses dois elementos, das regras jurídicas e das regras morais, que vão impor um padrão de comportamento do indivíduo. E esse padrão de comportamento vem da sociedade sobre o indivíduo. Bom, lembrando também que toda ou quase toda regra jurídica legal constituída, ela parte primeiro de uma regra moral. Por exemplo, hoje é proibido assassinar uma pessoa porque há muito tempo é uma regra moral que assassinar uma pessoa é uma coisa errada, é uma coisa condenável, é uma coisa que não é aceita pela sociedade. Que nos últimos 300, 400 anos, tornou-se um crime previsto pela lei. Então, olha só, gente, até mesmo as regras jurídicas, as regras legais, ela tem que ter um embasamento nas regras morais. E o vice-versa também pode acontecer. Por exemplo, a questão do aborto. Por que o aborto é proibido? Durante muito tempo, o aborto foi condenado pelas regras morais, até que se transformou numa regra jurídica. Agora acontece ao contrário. Existe um grande debate em relação ao aborto, no qual aponta-se algumas possibilidades de aborto e deixa de ser condenado pelas regras morais. Tanto que está em discussão se deve ser considerado ilegal ou não pelas leis a questão do aborto. Então, olha só, é bastante interessante isso. Regras jurídicas dependem das regras morais. Um outro fator interessante é como é que essas forças coercitivas, através das regras jurídicas, das regras morais, são impostas sobre os indivíduos. Durkheim vai falar que a educação é uma das principais ferramentas de coerção social, de coerção sobre o indivíduo. Desde cedo, a criança vai ser educada sobre essas regras. Aprender o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A educação tem um papel muito importante nisso. Desde o nascimento até a fase adulta, o ser humano ele vai receber constantemente essas regras, definindo o que é certo e o que é errado, formando o pensamento, formando o caráter do indivíduo. Lógico que da fase adulta até a morte, o ser humano, o indivíduo, vai continuar recebendo essas informações. Mas, além de receber essas informações, ele vai ser também um reprodutor dessas informações. Ele vai repassar todo esse código moral, esses padrões morais, esses padrões éticos, padrões de comportamento, para todas as futuras gerações. Ele passa, além de ser um receptor, ele passa a ser também um reprodutor dessas ideias. Interessante isso, né, gente? Lembrando novamente que fato social é qualquer coisa que a sociedade consegue impor sobre o indivíduo. Qualquer tipo de padrão de comportamento, de pensamento, de moral, de ética, não só no âmbito do cotidiano, mas no âmbito social, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito cultural. Então, todo padrão de comportamento, em todas essas esferas, são impostos aos indivíduos através do fato social.